Por exemplo, o planeta que estiver na casa 1 do mapa astral, tá? A casa 1, ela é o ascendente. Eu vou deixar para explicar isso em outro momento, mais no curso de astrologia. Por isso que eu recomendo que vocês acompanhem o curso de astrologia do canal, porque aí eu vou entrar com bastante profundidade nisso. Mas se tiver algum planeta na casa 1 do mapa astral e a casa 1 é o ascendente, esse planeta vai colorir o ascendente de uma forma diferente. Por exemplo, ainda vou pegar esse exemplo do ascendente em Aquário, tá? Vamos imaginar que a pessoa tenha Saturno na casa 1, ou seja, no ascendente. Saturno em Aquário está em domicílio, ele está muito forte. Então, essa pessoa que tem um ascendente em Aquário, que é um ascendente racional, é um ascendente diplomático, é um ascendente de relacionamento, né, pessoal, bastante comunicativo, bastante sociável e bastante intelectual, tendo Saturno ali, vai reforçar essas características todas da intelectualidade, da racionalidade, e vão tornar a pessoa muito séria, muito responsável, pode até fazer da pessoa um pouco carrancuda e às vezes até ríspida. Mas não é ríspida no sentido de agressiva, violenta, mas é ríspida intelectualmente. Ela tem uma certa arrogância intelectual até. Embora ela também tenha uma sabedoria, uma genialidade, nesse exemplo que eu estou dando. Se ainda por cima ela tiver Júpiter na casa 1, mesmo que junto com Saturno, o Júpiter já vai trazer um temperamento mais otimista para esse ascendente. Um temperamento mais otimista, de mais boa sorte, mais agradável, talvez até um temperamento religioso. Então vejam, dependendo do planeta que está na casa 1, ou seja, no ascendente, em cima do ascendente, a expressão dessa personalidade, tá? A expressão desse ascendente muda muito. Um ascendente em Aquário, mas com Urano na casa 1, embora a pessoa seja intelectualizada, sociável, diplomática, como eu falei, com Urano na casa 1, essa pessoa vai ser mais excêntrica, ela vai ser bastante diferente do comum, ela vai ser rebelde. Ao passo que, se Netuno estiver na casa 1, tá, desse ascendente em Aquário, embora a pessoa pareça ser bastante racional, bastante intelectualizada e por aí vai, o planeta Netuno na casa 1 do ascendente vai fazer a pessoa expressar mais sensibilidade, até mesmo um talento artístico e uma espiritualidade diferenciada, talvez mediúnica. E como eu estou falando só do ascendente, tudo isso, todas essas variações, elas vão aparecer já na maneira como a pessoa se projeta no mundo. Pelo que eu estou falando, já deve ter dado para entender que se eu pegar, por exemplo, 3 pessoas com o mesmo ascendente, vamos supor 3 pessoas agora, para mudar um pouquinho, 3 pessoas com ascendente em Virgem, tá? As 3 pessoas têm o mesmo ascendente, então elas teriam que ter a mesma maneira de se projetar e de se expressar no mundo, certo? Mas se uma tiver ascendente sem planeta nenhum na casa 1, a outra, né, uma tem o ascendente em Virgem sem nenhum planeta na casa 1. A outra tem o ascendente em Virgem, mas tem Vênus na casa 1, no ascendente. E a outra ainda também tem ascendente em Virgem, mas tem Plutão na casa 1. Então, cada uma dessas pessoas, embora elas tenham ascendente em Virgem, cada uma vai expressar de um jeito diferente, porque existe um planeta diferente na casa 1 de cada pessoa. E não termina por aí, a coisa é muito mais complexa. Eu tenho que analisar, por exemplo, o planeta que rege o ascendente, tá? Ainda tem isso. Então, por exemplo, se a pessoa tem ascendente em Áries, o planeta que rege é Marte. Então, se eu tiver 3 pessoas com ascendente em Áries, só que uma tem Marte em Peixes, a outra tem Marte em Gêmeos e a outra tem Marte, sei lá, em Libra. Então, esse ascendente em Áries vai se manifestar de uma forma diferente. Então vejam como é complexo. E eu nem estou analisando o mapa astral todo, eu estou pegando só o ascendente, né? Até estou falando mais do ascendente, mas também existe uma complexidade que envolve o Sol e a Lua. Eu tenho que considerar em que casa astrológica caiu o Sol, em que casa caiu a Lua, que aspectos o Sol recebe, que aspectos a Lua recebe, né?
quais são as recepções de cada planeta. Então, são aspectos técnicos que complicam bastante a interpretação desses três elementos, o signo solar, o signo lunar e o ascendente. Por aí, vocês vão vendo como é complexo a análise de um mapa astral total, completo, né, de uma pessoa. Tá? O mapa astral é calculado a partir da data de nascimento, hora e local de nascimento. Não adianta dar só a data, ou só a hora, ou só o local de nascimento. Eu preciso das três informações: data, hora e local de nascimento para calcular o mapa astral. O mapa astral é o retrato do céu no momento em que você nasceu. Então, além do Sol, da Lua e do ascendente, o mapa astral tem a posição de Mercúrio, Vênus, Marte, de todos os planetas por signo e por casas astrológicas. E eu tenho que interpretar todo esse sistema para falar da totalidade da personalidade de uma pessoa na astrologia moderna, tá? Que o foco da astrologia moderna é a personalidade, é o trabalho de autoconhecimento. Mas existe também a questão do destino. O mapa astral não mostra só a personalidade, não serve só para autoconhecimento. O mapa astral ele mostra o destino da pessoa como um todo. E tanto o Sol como a Lua e o ascendente também têm um papel na definição desse destino. A questão é que na astrologia moderna, o Sol ele é muito importante para muitas coisas, tanto para previsões como para análise da personalidade. Na astrologia tradicional, a gente percebe que o ascendente tem uma importância maior para fazer uma análise do destino de uma pessoa. E aí a gente começa a ver as diferenças entre a astrologia tradicional e a moderna. Lembrando que a astrologia tradicional é a astrologia que se fazia antes dos mesopotâmicos até mais ou menos a segunda metade do século XVIII, tá? É uma astrologia de 6.000 anos, mais ou menos. Nessa astrologia tradicional, nessa astrologia antiga, que inclusive é a base da astrologia, o ascendente ele tem mais importância do que o signo solar, tá? O signo ascendente ele é mais importante. E a astrologia tradicional ou antiga, ela não era focada em análises de personalidade. A astrologia antiga, ela é mais focada em eventos, em previsão de acontecimentos. E o ascendente, ele tem uma importância muito grande para isso, porque em muitas técnicas de previsão, o ascendente funciona como uma espécie de um ponteiro de relógio que vai mostrando os eventos ao longo dos dias, meses e anos. O ascendente tem esse papel em muitas técnicas antigas de previsão. Mas, mesmo na astrologia antiga ou tradicional, o Sol e a Lua também têm importância preditiva, também têm importância nas técnicas de previsão. E, inclusive, o Sol, a Lua e o ascendente são pontos importantes de energia vital no mapa astral. Ainda tem isso. O Sol, a Lua e o ascendente são pontos importantes de energia vital no mapa astral e estão relacionados com a questão da saúde do nativo, ou seja, da pessoa que nasceu num determinado mapa astral. O Sol, a Lua e o ascendente, inclusive, definem a quantidade de tempo de vida que uma pessoa pode ter, isso pelas técnicas da astrologia tradicional. Mas, como eu disse, na astrologia tradicional, o ascendente ele tem um pouco mais de importância. Ao passo que na astrologia moderna, o Sol ganha muito mais importância. A gente até pode dizer que a astrologia moderna ela é uma astrologia solar. E é baseado nessa referência do Sol que começa-se a ter horóscopos. Tá? Os horóscopos, eu não sei se vocês sabem disso, mas os horóscopos começaram realmente a serem feitos a partir do final do século XIX. É uma invenção, uma criação, uma técnica da astrologia moderna, né? E que se popularizou mais na década de 60 do século XX, né? 1960 em diante, até os dias atuais. Muita gente, mesmo hoje em dia, gosta de horóscopo. Mas horóscopo não é uma técnica antiga, é uma coisa moderna, tá? É até, de uma certa maneira, um modismo e que tem como referência principal o Sol.
Então, a nossa astrologia moderna, ela é uma astrologia de orientação astropsicológica, ela é voltada mais para o autoconhecimento e é uma astrologia solar. Para concluir, o que é importante vocês entenderem desse vídeo é que nem tudo é só signos na astrologia, tá? Normalmente, assim, a pessoa leiga que não conhece muito de astrologia dá muita importância para signos. Tanto é que começa a surgir aqueles vídeos, tem muito astrólogo youtuber, ou tem muito artigo de blog falando, por exemplo, assim, quais são os signos mais sensuais? Ou quais são os signos de maior sucesso profissional? Ou quais são os signos que têm uma determinada característica, que são bons para o amor, ou qualquer outra coisa assim. As pessoas dão muita importância para signos, né? E isso tem muito a ver com uma referência numa astrologia solar. Porque quando se fala de signos, modernamente se pensa em signos solares. Não vou dizer que isso é totalmente inválido, né? Que não é por aí. Não vou dizer isso. Mas se você focar demais nisso, você vai fazer um tipo de astrologia que acaba incorrendo em erros, em generalizações que são equivocadas. Então, a gente até pode pensar que, por exemplo, o signo de touro é um signo mais estimulável sensualmente, por exemplo, ou que o signo de gêmeos gosta de falar bastante, é um signo de diálogo, ou ainda que peixes é bastante sensível e religioso. A gente pode pensar isso, mas não tem que se apegar muito a essas descrições. Porque dependendo de cada mapa astral, tá? A pessoa nasceu num signo, mas ela tem um ascendente diferente, ela tem um signo lunar que também é diferente, tá? E isso vai produzindo matizes que vão diferenciando cada pessoa de cada signo, né? E formam uma personalidade muito mais complexa do que só aquela descrição do signo. E como ainda você tem que considerar os planetas por casas, os planetas que regem o ascendente, tá? Os planetas que recebem o signo solar e o signo lunar, isso é um termo mais complexo que eu vou deixar para falar em outro vídeo, não vou falar aqui agora. Mas existe toda uma interconexão de planetas, casas, aspectos, recepções que complexificam bastante o mapa astral, de modo que a descrição usual para cada signo, muitas vezes, é bastante modificada, essa expressão se modifica bastante na personalidade de cada pessoa. Então, tem que se ter um certo cuidado com as generalizações que são feitas para os signos. Não estou dizendo que elas são totalmente inválidas, mas uma boa maneira de entender isso é considerar os signos e também as casas, planetas, aspectos, recepções, tudo isso como uma espécie de linguagem, um alfabeto, tá? Do mesmo jeito como nós temos as letras que formam sílabas, que formam palavras, frases com vários contextos, vários sentidos, a mesma coisa acontece com os signos, planetas, casas, é um alfabeto, né? E você tem que ter um certo tempo de estudo e de formação para conseguir ler esse alfabeto, tá? Mas assim, se eu for falar mais sobre esse assunto, o vídeo vai embora. Então eu deixo o convite para vocês, inclusive, assinarem esse canal, assistirem outros vídeos que já existem. Eu convido vocês a assistirem os vídeos nas playlists, tá? Então tem playlist que explica cada planeta, tem playlist que explica as características dos signos, tem a playlist do curso de astrologia que eu estou desenvolvendo, né? Então eu recomendo que vocês entrem na parte de playlists, tá? Tem inclusive tem uma playlist de estudos básicos, uma playlist de estudos mais profundos, para vocês irem conhecendo esse alfabeto da astrologia e irem entendendo todos esses conceitos. Mas aqui hoje eu encerro com a explicação do que é o signo solar, o ascendente e o signo lunar. É interessante entender que tanto o signo solar como o ascendente e o signo lunar, eles formam traços da personalidade da pessoa. Então você tem o seu signo solar, por exemplo, Libra.
Mas você também tem um ascendente, por exemplo, peixes, e um signo lunar, por exemplo, lua em Capricórnio. E esses três elementos vão compor a sua personalidade, de modo que cada pessoa é diferente uma da outra, cada caso é um caso. Enfim, falei bastante, espero que tenha dado para explicar esses conceitos para vocês. Eu vou me despedindo por aqui, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem os próximos vídeos que vão ser feitos por aqui. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço e tchau!